Olá, queridos! Estamos iniciando mais uma aula e vamos falar hoje sobre o Império Bizantino. Vamos começar a falar aqui sobre o Império Bizantino e nós vamos pontuar aqui inicialmente os antecedentes e o contexto ocidental. O Império Bizantino ele é fruto das ações do Império Romano do Ocidente e vamos entender aqui o porquê do Império Romano no Oriente, o porquê do Império Bizantino, que a proposta era essa, estender o Império até o Oriente e criar ali uma outra capital para o Império, que então era o Império Bizantino, a cidade de Bizâncio. Mas por que isso aconteceu? Vamos entender um pouco os antecedentes, o contexto ocidental. Quem governava o Império Romano do Ocidente nesse período era Constantino. Constantino, que ficou muito conhecido por ser o primeiro imperador a permitir o culto cristão em Roma. Constantino, nesse período, no século IV, enfrentava algumas tensões dentro do Império Romano do Ocidente. A primeira grande dificuldade eram as tensões políticas e econômicas. Roma estava enfrentando um momento muito difícil, isso desde meados do século III. Qual era o grande problema? Com a ascensão do cristianismo, com o crescimento do império, Roma passou a ter dificuldades com, primeiro, cuidar de suas fronteiras, proteger suas fronteiras. E acarretou que desde o século III começou a ter sucessivas invasões ao território romano. Um segundo problema muito forte que Constantino enfrentava em meados da década de 20 era a questão econômica. Roma não era mais aquele império glorioso do passado. Até por causa da ascensão do cristianismo também, Roma não tinha mais aquele ímpeto expansionista de ter muitos escravos, de ter muitas rotas comerciais. Não era mais aquela Roma gloriosa no início do Império. Um outro problema que Constantino enfrentava durante o seu governo era tensões voltadas na questão da religião. O Império Romano já tinha uma certa liberdade para o culto cristão, não era oficial ainda o cristianismo como religião oficial mesmo do Império Romano, só vai acontecer com Teodósio em 391, mas na época de Constantino havia muitas tensões religiosas dentro da igreja devido a doutrinas, as doutrinas teológicas que surgiam dentro da igreja. Naquela época, Constantino estava enfrentando uma dificuldade porque existia os seguidores de Ário, o arianismo, que era uma doutrina que afirmava que Jesus não era Deus. E essa doutrina ela gerava uma discussão muito séria porque eles acreditavam que se de fato Jesus era Deus e homem e que existia a Trindade, então não existia um só Deus, existiam três deuses. Então isso gerou toda uma discussão dentro do Império sobre qual era a verdade sobre isso. Foi tanto que em 325 houve o famoso Concílio de Nicéia, que foi esse concílio que se retratou a ideia de que Jesus era Deus e homem e que a Trindade Santa é uma só pessoa que se manifestou de três formas, que foi o basilar, o ponto principal para basilar a Igreja Ortodoxa, a doutrina cristã sobre a Trindade. Mas o grande problema é que Constantino, nesse mesmo período, alguns anos depois, mesmo tratando o arianismo como heresia, algumas pessoas que defendiam o arianismo se aproximaram de Constantino. E naturalmente também houve uma forte perseguição aos nicenos, aqueles que defendiam as ideias que foram elaboradas no Concílio de Nicéia. Então era esse ambiente conturbado religiosamente, politicamente, economicamente, que Constantino enfrentava durante o seu governo. Por isso que Constantino ele elaborou um plano de fundar uma nova capital, e agora não no Ocidente, no Oriente. Bizâncio foi a cidade escolhida para isso. Bizâncio era uma cidade de entrepostos comerciais entre a Europa e a Ásia. Constantino elevou essa cidade à categoria de capital do Império. Depois da morte de Constantino morreu, se eu não me engano, em 337. Essa cidade vai ser modificado o nome e vai se chamar Constantinopla, exatamente em homenagem a Constantino. A localização geográfica de Bizâncio, como já tinha dito, era uma região de entrepostos comerciais entre a Europa e a Ásia. Ficava próximo às fronteiras do Danúbio.
Expansão do Império Bizantino. O Império Bizantino tinha um rei, que era o chamado Basileu. Ele não exercia, até o século VI, mais ou menos, o Basileu não exercia na prática o poder acima das leis, como era no Império Romano, em que o imperador estava acima de todas as coisas. Ele não era considerado Augustus na prática. Apesar que o governo era autocrata no Império Bizantino, ele não exercia esse controle autoritário do governo. Mas no século VI, no governo de Justiniano, o poder se concentrou, se centralizou na figura do governante. Justiniano ele quebrou um pouco esse momento em que os reis não conseguiam romper com as leis ou não conseguiam manter um governo tão centralizador, e Justiniano conseguiu. Nós vamos falar agora um pouco sobre a expansão do Império Bizantino e vamos pensar do governo de Justiniano, porque ele que vai ser o responsável por promover essa expansão do Império. Quando o Justiniano assume o governo, ele enfrenta uma grande dificuldade em 531. Foi a chamada Revolta de Nico. Essa revolta aconteceu por grande parte da população estar insatisfeita com algumas coisas que eu vou pontuar aqui. Primeiro, o aumento dos impostos. Os impostos eram considerados abusivos, havia um problema sério de má remuneração, havia problemas também com o custo habitacional do Império Bizantino, havia falta de empregos. Então tudo isso, essa junção de fatores é que levou a essa revolta em 531. E essa revolta ela trouxe consequências difíceis para o governo Justiniano. O primeiro problema foi que houve a derrota da Guarda Real. A Guarda Real, a guarda do rei, do Estado, sofreu um revés, perdeu os embates contra alguns segmentos da população, então esse foi o primeiro problema. O segundo problema é que Justiniano perde o trono e quem assume é outro imperador. Só que pouco tempo depois desse atentado contra o governo e a perda das tropas reais contra a população que estava revoltada, o general Belisário restaura a coroa de Justiniano. Ele promoveu grande represália aos envolvidos no movimento e retornou ou restabeleceu a coroa de Justiniano nesse período aí próximo aí de 532. O governo de Justiniano foi marcado por uma forte estabilidade administrativa depois dessa revolta. É tanto que ele conseguiu promover uma grande expansão militar nesse período, e aí a proposta dessa expansão militar de Justiniano era recuperar a máxima extensão do Império Romano, promover um grande crescimento do Império, se assimilando à grandeza do Império Romano do Ocidente. Então, Justiniano começou esse projeto expansionista. Uma das coisas que marcam também o governo de Justiniano vai ser o seu Código de Leis. Ele vai criar um Código de Leis chamado Juris Civilis. Esse Código de Leis de Justiniano também era chamado assim, o Código de Justiniano. Primeiro, vai ter uma forte influência romana. Os códigos romanos, a legislatura romana vai influenciar muito esse código de leis. Foi tão importante esse código de leis justiniano que no século XI, nas primeiras universidades ali da Europa, eles vão usar esse código como base para a ciência jurídica nas universidades medievais. Então, para você ver a importância desse código de leis criado por Justiniano. E também se tornou a base do direito civil. Os estudos sobre o direito civil, o Código de Justiniano serviu como base para isso. Mas também esse Código de Justiniano também tinha fortes leis, medidas contra os judeus. Proibiam os judeus de ter contato íntimo, relações sexuais com cristãos, ou seja, e consequentemente terem filhos, e também proibia os judeus de ocuparem cargos públicos. Nós podemos até considerar sentimento antissemita muito forte. Então existia legalmente no Império Bizantino medidas contra os judeus. Se você construísse uma sinagoga, você poderia sofrer forte represália. Previa pela lei perda dos seus bens ou até a morte. Um outro evento que chama muita atenção no Império Bizantino vai ser o Grande Cisma do Oriente. A gente vai ver que em Roma, por mais que existisse o imperador antes da ascensão do cristianismo, ele era Augusto, ele era divino, né? O imperador romano, havia o culto ao imperador nas tradições politeístas, mas com a ascensão do cristianismo, lá com Constantino e Teodósio, passou a se valorizar muito como líder religioso da igreja, principal figura religiosa, apesar que o imperador e o Estado romano tinham forte proximidade com a igreja. Mas na Igreja Apostólica Romana, a principal figura de liderança era o Papa. Era o sumo pontífice, era o principal líder da igreja. No Império Bizantino, quem passou a figurar como esse líder e ter essa figuração divina foi o rei, o Basileu. Então isso começou a ser um primeiro grande problema entre a Igreja Apostólica Romana e a Igreja
no Oriente, a igreja do Império Bizantino. O grande cisma foi quando houve, de fato, essa ruptura da religião cristã católica, da Igreja Apostólica Romana, que era liderada pelo Papa, a ruptura com a igreja no Oriente, que vai ser uma igreja ortodoxa, que vai ser sediada em Constantinopla, onde o chefe da igreja era o rei, era o Basileu, era o imperador. O grande cisma do Oriente também provocou uma ruptura também nas tradições da igreja. Por exemplo, a língua oficial em Roma, da Igreja Apostólica, para as cerimônias religiosas era o latim. No Império Bizantino vai ser o grego. Então isso aqui é um exemplo de que houve de fato um rompimento da igreja. Então o grande cisma do Oriente foi essa divisão, essa ruptura da igreja, a Igreja Apostólica Romana do Ocidente e no Oriente a Igreja Ortodoxa, que tinha como principal líder, chefe da igreja, o imperador, e na Igreja Apostólica Romana, o Papa. Aspectos econômicos e sociais do Império Bizantino. O Império Bizantino tinha como principal atividade econômica o comércio, devido à sua localização geográfica, ficar localizada ali entre a Ásia, Europa e Oriente Médio. Então era um local de grande intercâmbio comercial, então esse fator geográfico contribui muito para isso. A manutenção da política de pão e circo. No Império Bizantino eles mantinham essa política, era uma tradição no Império Romano, que existiu durante muito tempo. E essa política era mantida no Império Bizantino com o mesmo intuito, coibir as revoltas e distrair a população dos problemas sociais. Então era muito forte no Império Bizantino essa prática da política do pão e circo. O idioma oficial era o grego. Muitas culturas se mesclaram à cultura desses povos. Povos que foram influenciados pelos persas, pelos gregos, pelos egípcios, pelos hebreus, pelos eslavos. É tanto que na cultura mesmo, na arte bizantina, a gente vê muito essa influência dos mosaicos. E os mosaicos eram colagens pequenas de pedaços coloridos de vidro ou esmalte, em que eles faziam grandes telas, grandes vitrais, e que é uma arte de fato emblemática, os mosaicos da arte bizantina. Na arte bizantina também havia muitas esculturas com símbolo, principalmente símbolo religioso. Figuras religiosas eram feitas também em esculturas do Império Bizantino. O Império Bizantino foi marcado, pensando agora novamente em religião, por fortes debates teológicos. Um dos primeiros grandes debates teológicos que surgiram no Império Bizantino foi a questão da iconoclastia. O que era a iconoclastia? Foi uma doutrina em que repudiava veemente a utilização de imagens de santo nos templos. Me fugiu da mente agora rapidamente o rei que elaborou isso no Império Bizantino, mas a grande indignação é porque algumas pessoas faziam comércio da fé, comércio religioso com a imagem dos santos. Então houve um forte combate de repúdio mesmo à adoração e à presença de imagens nos templos. O segundo debate teológico muito forte durante o Império Bizantino foi o monofisismo, que havia debates em torno de Jesus ser apenas ou possuir apenas natureza divina e não ter sido homem. Esses debates teológicos eles foram muito fortes. O declínio do Império aconteceu pela tomada dos turcos otomanos. Claramente a intenção dos turcos era ter o controle comercial desse império, que era uma grande potência comercial desde a sua localização, mas também as conquistas de Justiniano. Então o declínio do Império se deu com a invasão dos turcos otomanos. Isso também vai ter uma grande consequência para outros acontecimentos que vai ter na modernidade, principalmente o Renascimento. Muitos intelectuais, artistas, pensadores do Império Bizantino, durante o declínio, vão migrar para a Península Itálica. É tanto que eles vão cooperar muito para esse movimento que a gente vai chamar de movimento renascentista, renascimento cultural, que vamos trabalhar mais na frente. Então é isso, galera. Essa é a nossa aula sobre o Império Bizantino. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição para ajudar vocês. Divulga aí o nosso canal, se inscreve no nosso canal, para que você esteja recebendo outros materiais e você possa estudar pensando no Enem, pensando em outras ações, tá bom? Grande abraço!